também atrair a atenção das pessoas é maior, portanto, espero até conseguir melhor esse desidrato. Queria cumprimentar a doutora Maria do Belém, com todo o gosto encontro aqui. Já estivemos em guerras do mesmo lado e em guerras de lados diferentes, já estivemos em guerras do mesmo lado. O professor João Proença e os 3 estudantes, as 2 estudantas, não é? Os 3 estudantes. Bom, eu acho que a intervenção que a doutora Maria do Belém fez, de uma certa forma, complementa aquela que eu vou fazer, e peço desculpa, o Sr. Reitor também queria dar-lhe um cumprimento especial. Eu que estava a dizer que a intervenção da doutora Maria do Belém, de certa forma, é complementar a mim, elas vão ser complementares, embora haja aqui, ou não, mas talvez alguma divergência, porque eu vou começar justamente pela parte onde a doutora Maria do Belém acabou, e aí não sei se aquilo que ela disse está totalmente de acordo com aquilo que é o meu pensamento. Talvez sim, talvez não, depois veremos. E é justamente com esta parte mais política, desta parte mais política e mais do regime, e terminarei depois mais nas opções mais sociais ou menos sociais. E começava por dizer o seguinte. Nós vivemos uma crise profunda em Portugal, e se eu perguntar à maior parte das pessoas quais são as origens desta crise, então particularmente numa faculdade de Economia, estou convencido que a maior parte das pessoas dirão que é uma crise de origem económica ou financeira e depois económica. Eu compreendo isso, mas tenho uma visão um pouco diferente dessa. A crise financeira existe, a económica foi arrastada pela crise financeira, é verdade, mas o que é que levou a que nós tivéssemos chegado a esta situação? E o que levou a nós chegarmos a esta situação não foram erros de natureza financeira, nem erros de natureza económica, foram erros de natureza política. Ou seja, foram diversas opções políticas que fomos tendo ao longo dos anos que nos levaram a tomar as opções de caráter financeiro e económico errado. E, portanto, na minha leitura, toda a origem está na política e no regime, assim lá chegarei, e o resto é uma consequência disso. Mas as pessoas cometeram o erro político porque gostam de cometer os erros, porque gostam de fazer mal. Estiveram lá determinadas pessoas no governo, se tivessem estado outras, tinha sido completamente diferente. Aquilo que eu entendo é que as coisas não teriam sido completamente diferentes. Teriam, quando muito, sido um pouco diferentes. Porquê? Porque a evolução que o regime tem tido empurra a determinadas opções que foram tomadas e que levam e que têm as consequências que tiveram. Para ser mais concreto, eu ultimamente tenho feito muitas vezes esta pergunta em público e acho que é bom que ela seja feita. Nós, a seguir ao 25 de Abril, chegamos a este regime, e na altura, e bem, regime democrático, e interiormente quase que absorvemos em definitivo que chegamos ao fim da linha. Ou seja, nós vivemos diversos regimes, mas agora chegamos ao regime, ponto. E a partir de agora as coisas estão estabilizadas. Obviamente que não é assim, não há nada que seja eterno e, portanto, os regimes políticos também não são eternos. E os regimes políticos desgastam-se. E, particularmente, quando uma sociedade se altera tanto como a nossa sociedade, e a nossa agora nem sequer é portuguesa, é mais do que isso, quando a nossa sociedade se altera tanto como se alterou, é normal que o regime comece a sentir dificuldades em responder de forma eficaz e correta àquilo que são os novos desafios para os quais não está preparado. E eu acho que é um ato indispensável reconhecer isto, se é que nós queremos ter alguma esperança em resolver de forma clara e estruturada os problemas. Não é conseguirmos baixar meio ponto a taxa de juro ou baixar 2% o peso da dívida no PIB. Isso a gente consegue mesmo da forma como tem funcionado. Não.
que eu pergunto é se nós não mexermos naquilo que é a base das questões, teremos nós alguma esperança, ou poderemos ter nós alguma esperança de corrigir o nosso futuro. Para mim, parece-me que não. Mas eu vou dar aqui uma série de factos que ilustram aquilo que eu entendo, que é o regime desgastado e a necessitar de ser reformado. Vou dar uma série de factos que quase que podia apostar que não deve haver ninguém aqui que vai discordar de nenhum deles, daquilo que eu vou dizer. Na política, na lógica política, depois noutra lógica. Nós temos atualmente em Portugal partidos políticos desacreditados e incoerentes na sua ação. Alguém na sala se quer levantar e dizer não, são credíveis e perfeitamente coerentes. Isto é um facto, é aquilo que nós temos, não só por imagem, mas na realidade. Nós temos um fortíssimo enfraquecimento da qualidade, dos agentes políticos. Alguém acha que, à medida que o tempo tem avançado, cada vez há gente com mais qualidade e mais vontade de participar na atividade política? Nós temos uma crescente incapacidade política para resolver os problemas que temos na frente. É um facto. Há uma crescente incapacidade. Não tem a ver com estar lá A ou B ou C. É, efetivamente, uma dificuldade. Temos um poder político, no seu todo, mais fraco e desacreditado, ou alguém está contra esta afirmação, acha que está credível, forte, pujante e que as pessoas se revêem nele. Eu estou a dizer poder político. Isto não é o governo A, ou o governo B, ou a Assembleia com esta composição, é o poder político no seu todo. Teremos interesses corporativos hoje mais fortes e com mais capacidade de influenciar do que tínhamos aqui há uns anos atrás. Temos, por isso, dito de outra forma o que eu acabo de dizer, o poder mais fragmentado e, em muitas circunstâncias, quase sem rosto. Temos um sistema de justiça, algo básico para um Estado democrático. Temos um sistema de justiça, não vou dizer totalmente incapaz, mas a funcionar de uma forma péssima para aquilo que é necessário. Temos um crescente sentimento de impunidade na sociedade, dentro e fora do sistema de justiça. E temos uma comunicação social a quem quase tudo é permitido. Não é tudo, mas quase tudo é permitido. Do lado da economia, fomos caminhando e chegamos a uma despesa pública dramaticamente elevada, a um nível de carga fiscal como nunca antes se verificou entre nós, e apesar desse nível de carga fiscal, temos um déficit público muito alto. Temos, por consequência do déficit público alto e acumulado, uma dívida pública também inadmissivelmente elevada, que nos está a criar as dificuldades que todos nós sabemos. Temos um Estado de uma dimensão exagerada, temos uma deficiente afetação de recursos. Aliás, os quadros aqui mostraram muito disto que eu também estou a dizer. Temos uma fraca produtividade, seja no Estado, seja no privado. Quando há reformas, elas são tímidas e muitas vezes insuficientes, quando se pretende reformar qualquer coisa. Há sempre um vasto conjunto de compromissos que se têm a fazer que não permitem que se vá até ao ponto que se deveria ir, e temos depois um endividamento brutal do país, não na lógica da dívida pública, na lógica do endividamento externo da sociedade como um todo. E temos ainda, e agora aqui já é uma opinião minha, mas admito que o resto acho que é puramente factual, temos uma crescente confusão de valores na sociedade, temos dificuldade em estabelecer prioridades e hierarquia de valores, e temos uma coisa que eu também tenho dito ultimamente muitas vezes, que me faz recordar precisamente do período em que eu comecei a despertar para a política, 72, 73, portanto antes do 25 de Abril, temos uma crescente hipocrisia no discurso político.
E eu, jovem ainda, como digo, com 15, 16 anos, quando comecei a interessar-me pela política e a militar, não nos partidos, que ainda não havia na altura, politicamente, aquilo que mais me irritava no discurso político do Estado Novo que eu conheci, porque antes era muito miúdo, era justamente a hipocrisia do discurso político. E nós hoje temos uma hipocrisia de todo o tamanho. Eu não quero puxar as coisas à conjuntura, mas chega-se ao ponto de haver em Portugal uma lei que a gente lê, está lá claro, e há quem diga que não é bem assim, é parecido. Até uma lei escrita direitinha e clara permite interpretações, não sei como, em nome de interesses de caráter meramente conjuntural. E, portanto, esta hipocrisia, se eu fizer um rewind e olhar para trás na minha vida, é algo déjà vu. Já vi isto e já senti isto. É isto, enfim, aqui já não é factual, tão factual assim, mas é a minha opinião. E, portanto, a questão que se coloca é que garantias dá, e pegando um bocado no que disse a doutora Maria do Bem, que garantias dá o regime da forma como está na defesa dos valores bases que são responsáveis pela sua própria criação e que aqui foram ditos. Que garantias dá o regime a funcionar como está? De defesa da democracia, da liberdade, da igualdade de oportunidades, da justiça, da igualdade perante a lei, da solidariedade, da justiça social. A democracia não foi criada para ser democracia, foi criada para conseguir isto que eu agora acabei de dizer. E, portanto, aquilo que nós temos de cuidar é que o regime esteja capaz de atingir estes desiderados que eu agora acabei de dizer, porque essa é que são a razão da sua própria existência. Se me perguntarem onde está o ponto inicial do problema, ou onde está o ponto inicial da solução, pois bem, dou esta fotografia. E agora perguntam-me assim, muito bem, essa é a fotografia. Se agora puderes começar tu, por onde começas para resolver isto? Por onde começas? Não tenho dúvida. Primeiro objetivo, não tenho dúvida nenhuma daquilo que vou dizer. O primeiro problema que nós temos de resolver, o início das coisas, é justamente o poder político fraco que temos. Nós temos de fortalecer o poder político. Um poder político tão fraco na ação e perante os cidadãos não tem capacidade de se impor e de resolver o problema, os diversos problemas que temos pela frente. Nós, quando temos um poder político fraco, temos automaticamente poderes fáticos mais fortes. É inevitável. Com esse enquadramento, temos inevitavelmente uma governabilidade mais fraca. Quando temos uma governabilidade mais fraca, temos automaticamente o interesse público pior defendido, mais mal defendido. Temos, naturalmente, interesses corporativos e individuais mais fortes, que em muitas circunstâncias derrotam o interesse público, porque são mais fortes do que aqueles que lá estão para defender o interesse público versus os interesses setoriais ou os interesses de grupo. Temos lógicas de grupo mais atuante. Não é por acaso que agora alguém se lembrou de se falar mais na maçonaria e em sociedades secretas. É evidente que elas ganham mais força quando o poder é mais fraco. Isto é evidente, isto não cai do céu assim por mero acaso. É uma lógica do próprio funcionamento da sociedade. E quando nós temos minorias mais fortes que a própria minoria, em muitas circunstâncias, a isto chama-se uma coisa muito simples, que é menos democracia, como é evidente, porque a democracia deve respeitar as minorias, mas não podemos chegar ao ponto de, em muitas circunstâncias, a vontade minoritária se sobrepor à vontade maioritária, que é aquilo que eu disse muitas vezes, quando pequenos interesses setoriais acabam por ter mais força que o órgão político que lhes devia fazer frente, e as coisas acontecem ao contrário. E é por terem acontecido ao contrário, muitas vezes, que nós chegamos onde chegamos. E sobre o prisma da ação governativa, não da lógica democrática, como disse, mas da ação governativa, um poder político, e esta agora pode haver quem possa eventualmente dizer que discorda do que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer não é discordar, é sim, é realmente assim. Não vou dizer que nunca tenho dúvidas, mas é assim. Um poder político fraco tem fraca capacidade de dizer não. E esta é que é a verdadeira essência do problema.
Quando o poder político não tem força para dizer não, quando o interesse público obriga a dizer não, é aí que a despesa pública vai crescendo, 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 crescendo e as coisas atingem a dimensão que atingem. Portanto, nós precisamos de um poder político que, quando entende que deve dizer sim em nome do interesse público, tenha a força necessária para poder dizer sim. E ao longo de muitos anos foi-se degradando de uma tal maneira que o poder político tem essa dificuldade. É evidente que estamos a viver neste momento um enquadramento diferente com a Troika e com todos os constrangimentos que conhecemos, e isto não é tão claro, o que eu estou agora a dizer não é tão claro, mas nós não estamos a viver uma situação de normalidade, estamos a viver uma situação de anormalidade, e eu estou-me a referir a situações, naturalmente, de normalidade. Quando o poder político tem dificuldade em dizer não, e o Estado se vai agigantando por essa forma, nós temos, naturalmente, mais problemas e problemas mais complexos. Se tiver um filho, tenho um problema. Se tiver 5 filhos, tenho muitos mais problemas. Se tiver 10 filhos, mais problemas tenho. O Estado é a mesma coisa. Se tiver esta dimensão, dá determinado tipo de problemas. Se tiver esta dimensão, são maiores e mais complexos. E como são maiores e mais complexos, e o próprio poder político é fraco, ainda menos capacidade tem para resolver as situações que, em muitas circunstâncias, foi ele próprio que criou. E, portanto, se não resolve, fica mais desacreditado. Se fica mais desacreditado, ainda fica mais fraco. E, portanto, é toda esta bola de neve, ou círculo vicioso, como queiram, que eu entendo que, para começar para resolver as nossas questões de fundo, temos de cortar. Temos de cortar e temos de inverter esta lógica. Temos de ter um poder político que tenha credibilidade e que essa credibilidade lhe dê a força necessária. Porque se continuarmos assim, o efeito continua a ser este, cada vez há mais cidadãos a desinteressarem-se da política, logo a área de recrutamento é cada vez menor. Se a área de recrutamento é menor, a qualidade baixa mais. Se baixa mais, governam pior. Se governam pior, há mais problemas e não saímos disto. E por isso é que eu digo que, para efetivamente podermos aspirar a resolver de forma sustentada e no longo prazo e por muitos anos os nossos problemas, nós não podemos esconder este tipo de problemas, que foram eles que levaram o país à situação que se encontra, não foi propriamente este ou aquele erro financeiro. Isso foi uma consequência destas limitações que eu agora disse. Finalmente, e então, em minha opinião, como é que se pode fazer isto? Isto tem de se fazer, desde logo, não deve ser feito por A, nem por B, nem por C. Tem de ser feito num consenso nacional e tem de ser feito num consenso nacional, particularmente entre os 2 maiores partidos. Não só, entre todos aqueles que quiserem colaborar, mas os 2 principais partidos tem de ser feito, e tem de ser feito com os 2 principais partidos e com a sociedade, que, em muitas circunstâncias, tem um conhecimento muito vago de isto que eu estou a falar, só quem está mais dentro é que conhece melhor, digamos, os meandros em que as coisas funcionam, mas os cidadãos, na sua visão de fora para dentro, também têm uma utilidade enorme para arranjar soluções de equilíbrio que levem a resolver, ou a atenuar, a resolver, enfim, nunca se resolverá, mas a atenuar tudo isto. E então, nessas reformas que nós devemos introduzir, não é uma reforma, são muitas pequenas reformas que, no seu conjunto, é que podem dar uma revitalização do regime. Eu diria que há diversas, mas particularmente 5 regras que eu entendo que devem ser respeitadas. Primeiro, tudo o que se faça tem de ter como pano de fundo que é necessário prestigiar a política. Em nome daquilo que eu há bocado disse, em nome dos objetivos que pretendo atingir. Tudo o que se fizer pode não estar a fazer nada em concreto para prestigiar, mas de forma indireta temos de ter esse cuidado. E digo mais, em Portugal, se nós tivéssemos tido o cuidado de pelo menos não ter feito o contrário nos últimos anos, já não teria sido mal de todo. Já não teria sido mal de todo. Mas quando eu vejo pessoas que estão na vida política e elas próprias, através de atitudes muitas vezes egoístas, porque é em nome da sua própria popularidade, defendem medidas e assinam medidas que contribuem para o desprestígio da política, muitas delas não saberão, mas muitas delas sabem perfeitamente o mal que estão a fazer à sociedade e ainda assim, em nome de uma pequena notícia que lhe possa ser popular, fizeram mais isto ou mais aquilo. Eu posso, por exemplo, dar
um exemplo, não se enquadra completamente nisto, mas o objetivo é o mesmo. Eu li há 3 ou 4 dias, ou 5 dias, uma proposta em que se dizia que quem sai da atividade política, ministro, presidente da Câmara, secretário de Estado, tem de ter um período de nojo e não pode ir trabalhar para o setor privado, salvo raras exceções. Portanto, não era o setor privado do curo, mas porque pode ter tido uma ligação, qualquer atitude, qualquer isto, qualquer aquilo. Eu não sei o que é que querem. Eu não sei o que querem. Se vai para a reforma, trabalhou meia dúzia de anos, foi para a reforma. Se vai para o setor público, arranjaram-lhe um tacho. E agora não pode ir para o setor privado. Quer dizer, isto não tem pés nem cabeça, sinceramente. Isto pode ser popular. Eu posso puxar pelo populismo e as pessoas lá fora dizem, sim senhor, esses bandidos é castigá-los até ao limite. Eu gostava de perguntar, quando quiserem pessoas de valor e de qualidade para determinados cargos de enorme responsabilidade, vão buscar quem, quando olham para eles, como automaticamente uns aldrabões que têm de ser castigados e seguros, porque senão eles vão se portar mal, se é que já não se portaram mal no lugar onde estiveram. Assim não vamos lá, não vamos mesmo lá, porque alguém que esteja na Câmara do Porto 10 anos ou 11 anos, ou 12 anos, acabou por diretamente ou indiretamente ter contacto com A, com B, com C e com D. Quer dizer, estava incompatível com tudo. Quer dizer, isto são este tipo de medidas que podem cair bem, principalmente numa sociedade que está revoltada, não é? E está revoltada, e os primeiros a apanharem naturalmente são aqueles que estão nos cargos políticos, porque aparentemente são eles os responsáveis pela situação. Claro, cada castigo é uma medida popular, mas isto não tem pés nem cabeça do ponto de vista de tudo aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, prestigiar a política. Segundo, as medidas que possam ser tomadas nas diversas formas, garantir mais governabilidade. Mais governabilidade e não menos governabilidade. Melhor resposta aos problemas da sociedade. E mais governabilidade tem de significar, em democracia, mais poder para quem decide, como eu disse, mas em paralelo e em contraponto, como deve ser, mais transparência e mais responsabilização. Mais poder, mas também mais responsabilização e mais transparência, para que as pessoas saibam mesmo aquilo que cada um está a fazer. Temos, em terceiro lugar, de reformar a justiça. Eu acho que é impossível aspirarmos a ser uma sociedade civilizada se nós, em definitivo, não agarrarmos na justiça e não fizermos uma reforma a sério na justiça. Uma reforma que não vai produzir efeitos daqui por um mês, nem 2, nem 1 ano, nem 2. É uma coisa que será sempre, infelizmente, relativamente prolongada no tempo. Mas é tempo de agarrar a sério, percebendo o que é que se quer, o que é que se quer no imediato e o que é que se quer lá mais para a frente. Desde coisas que mexem com a Constituição da República, até coisas muito simples, como a própria administração de um tribunal. Que também, se nós entrarmos, numa empresa, num serviço público, entramos num serviço público hoje, e lembrarmos como era esse serviço público há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, as coisas são completamente diferentes. Está muito melhor hoje. Se entrarmos num tribunal, é mais ou menos igual ao que era há 30 anos atrás. Portanto, desde coisas pequenas na gestão da própria e na administração da própria justiça, passando por outras mais de caráter ideológico e político que mexem na própria Constituição. Finalmente, os últimos 2 pontos. Responsabilizar mais a comunicação social. Não é possível, mas não é mesmo possível, nós continuarmos a ter notícias atrás de notícias, que lançam suspeitas sobre toda a gente, que fazem às vezes perseguições individuais a A, B e C. Continuarmos assim e desejarmos ter uma sociedade com vontade de entrar para a política, porque respeita a política, porque ela tem prestígio e porque a maior parte das pessoas se comporta bem e é honesta e não aquilo que nos vendem praticamente todos os dias, não digo que seja a comunicação social toda, mas se quisesse, no limite, era toda que podia fazer isso, porque as regras permitiam isso, não acontece nada. E, portanto, se continuarmos a fazer esta divulgação, e se for desta maneira, eu não vejo, sinceramente, como é que daqui por uns anos, sei que já não estamos lá, pessoas com um nível intelectual e médio, com a sua carreira profissional normal,
possam aceitar, e com algum prestígio na sociedade, possam aceitar um cargo para estarem sujeitos a uma coisa destas. Isto não tem nada a ver com se tentar silenciar o que quer que seja. Até porque a comunicação social e os jornalistas têm hoje um papel ainda mais importante do que tinham há 20 ou 30 anos atrás. Porque com as redes sociais que temos hoje, com os e-mails que temos hoje, em que eu recebo no meu e-mail os maiores disparates e as maiores difamações, mais importante se torna o papel dos jornalistas. Mais importante ainda é. Só que um papel em que não pode ser como até aqui, em quase tudo é permitido. Tem de ser marcado pela diferença, no respeito pela profissão e no respeito pelos próprios órgãos de comunicação, muitos dos quais estão neste momento a afundar-se financeiramente e a ter de fechar e os jornalistas a irem para o desemprego, também, não só pela internet, não só pela crise, mas também pela falta de credibilidade que foram construindo ao longo do tempo. Portanto, em nome da defesa dessa mesma comunicação social, do regime democrático e às vezes até dos mais elementares direitos humanos, defender que não possa ser de qualquer maneira, e esta é daquelas reformas que até considero das mais simples, diga-se de passagem. E para acabar, que é a primeira questão do debate de hoje, definir o papel do Estado. E se me perguntarem se eu defendo um Estado social ou um Estado mais liberal, para mim não há dúvidas nenhumas, e não há dúvidas nenhumas há muitos anos mesmo. Eu, como também já tive oportunidades em público, eu não estudei numa escola portuguesa, estudei numa escola alemã, e portanto tive a sorte de, em miúdo, me explicarem, antes de 25 de Abril, o que era o comunismo, a democracia, o fascismo, etc. Portanto, desde miúdo tive essa felicidade de me terem explicado, quando os meus colegas, outros miúdos da minha idade, nos liceus portugueses, não ensinavam essas matérias. E, portanto, eu não tenho dúvidas. Eu sou social-democrata desde essa altura, hoje permaneço, e tanto quanto me conheço, já não estou em idade de mudar. Portanto, para mim é claro que eu defendo um Estado social, na medida exatamente em que sou social-democrata. O liberalismo acaba efetivamente por acertar tudo outra vez, tudo se reequilibra outra vez, só com custos sociais que são perfeitamente inaceitáveis e que a sociedade tem possibilidades de os atenuar através de uma lógica diferente, como é a lógica social-democrática. E, portanto, para mim isso é claro. Agora, o que também é verdade é que nós gastamos mais do que aquilo que produzimos e por isso devemos. E, portanto, agora nós estamos numa situação difícil em que temos de reequilibrar tudo isto, pagando não só a dívida, como, ainda pior, os juros da dívida que nos cobram pelo facto de termos chegado a esta situação. E, portanto, na vertente social, nós temos de definir um primeiro eixo básico, que eu entendo que está ao alcance de qualquer sociedade, mesmo desta sociedade em crise, e nesse eixo básico, esse eixo básico é, a maior parte das vezes, conseguido, em larga medida, pelo rendimento mínimo garantido, que agora tem outro nome qualquer, ao qual eu sempre tive, não dúvidas do ponto de vista da sua utilidade, mas da sua eficácia, porque o rendimento mínimo, sendo uma medida positiva e que garante isto que eu agora estou a dizer, necessita de uma apertada fiscalização que normalmente a sociedade não consegue. E este é que é o meu receio, e isso é que leva depois a abusos. Porque na sua filosofia e no seu ponto de partida, para mim cabe perfeitamente naquilo que é o Estado Social. Principalmente agora em crise, para garantir realmente o básico, é só isso que estamos a falar. Agora, carece de haver fiscalização apertada, como não houve, nem há. Não houve, nem há. E depois, a partir daí, naturalmente, que todas as regalias sociais têm de ser função do nível de riqueza que nós geramos. E, portanto, se nós queremos ter mais Estado Social, nós temos de produzir mais e temos de ter mais riqueza. Se não a tivermos, não podemos exigir mais Estado Social, sob pena de cairmos na situação em que acabamos por cair. Portanto, aquilo que para mim é indiscutível e é claro, e estou completamente de acordo com tudo aquilo que aqui foi exposto na parte inicial, exato pela doutora Maria do Bem, isto é inquestionável, a única dificuldade que temos é de conseguir ajustar esse Estado Social ao nosso nível de riqueza e, particularmente, à situação conjuntural que nós agora vivemos. Porque é indiscutível que temos de cortar na despesa. Em tese, eu sei qual é a despesa que se deve cortar. Deve-se pegar na despesa e deve-se cortar na despesa que tem um benefício marginal ou um ganho marginal menor para a sociedade.
Corto nesta, porque aquilo que eu vou cortar provoca um menor prejuízo à sociedade. Em tese é sim, acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. Fazer isto na prática é naturalmente muito mais difícil. Mas essa deve ser a regra que nós devemos ter e que nós devemos seguir. Cortando com essa lógica, sendo certo que os primeiros cortes prejudicam pouco, se assim forem, e à medida que avançamos, os cortes prejudicam naturalmente mais, até podermos parar. E onde é que nós paramos? Enfim, hoje pararíamos num nível de receita fiscal, não sei, mas num nível de carga fiscal enorme e, portanto, era bom que parássemos quando conseguíssemos um nível de carga fiscal substancialmente mais baixo do que aquele que temos. Para terminar, só queria dizer o seguinte, apesar daqui se falar em Estado social versus Estado liberal, para dizer o seguinte, apesar de tudo, apesar de tudo o que eu disse, é bom também deixar aqui uma nota sobre este aspecto. Nunca descurar, como se descuraram no passado, as funções de soberania do Estado. Nós, por exemplo, em Portugal, hoje está um bocadinho melhor, mas está mal ainda, as esquadras da polícia não têm as mínimas condições para os polícias trabalharem. Já vai havendo agora algumas, não é? Porquê? Porque ao longo de muitos anos nós tivemos os quadros comunitários de apoio que apoiaram, enfim, o desenvolvimento económico e nunca houve apoio às funções de soberania. O que é que quer dizer? Os Estados, particularmente Portugal, aproveitou esse apoio e desenvolveu canalizou as verbas orçamentais para aqueles investimentos que tinham apoio dos quadros comunitários de apoio, ou agora do CREG. E deixou para o lado, não tendo investido nas funções de soberania, como ainda agora referi, por exemplo, a questão da polícia. E apesar do que eu estou a dizer, há aqui um equilíbrio entre aquilo que diretamente se chama de Estado Social e aquilo que são as funções de soberania, que também têm de ser salvaguardadas, porque quando se desestruturam, criam elas próprias também problemas sociais. Portanto, este aspecto eu queria aqui ressalvar, para não parecer que tudo tem de ir para a questão social. E, portanto, aquilo que, resumindo e concluindo, para mim é mais relevante é isto. Ou os maiores partidos, os partidos políticos e a sociedade se entendem quanto a reformas que possam revitalizar o regime e recuperar a credibilidade da função política, ou nós fazemos isto, ou nós podemos melhorar um bocadinho aqui e acolá e a nossa situação vir a ser amanhã menos grave que aquela que é hoje. De forma sustentada para o futuro, não vejo outra forma de o fazer que não seja através desse acordo, digamos assim, entre os partidos e a sociedade. Muito obrigado.